Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e hoje nós vamos continuar nossos estudos de história, filosofia, numa perspectiva também espiritual. Como estamos estudando o século XIX, não poderíamos deixar de trazer uma reflexão sobre os estudos de Charles Darwin, sobre o evolucionismo, sobre a sua teoria científica da evolução da humanidade. Quando Charles Darwin trouxe ao mundo a sua percepção evolucionista, criou uma grande confusão com a igreja e com os pensadores que seguiam o criacionismo bíblico. E sendo assim, Charles Darwin traz uma visão científica e temos também essa análise teológica que é da mesma época de Charles Darwin e que ainda hoje levanta muitos questionamentos. Nós vamos estudar essas duas correntes e vamos trazer aqui o que o Espiritismo de Kardec, em seus livros e também na codificação subsidiária, traz sobre o criacionismo e sobre o evolucionismo. Então vamos fazer aqui uma reflexão e você pode deixar os seus comentários. Fique à vontade para discordar do ponto de vista que trago, porque este assunto é muito profundo, este assunto ainda é muito estudado e nós aqui estamos longe de pensar que somos os donos da verdade. Estamos apenas trazendo esse assunto à tona porque entendemos que é necessário refletir sobre essas questões, já que a ciência busca sempre as perguntas de onde viemos, para onde vamos e o que viemos fazer no planeta. E aqui eu trago mais essa reflexão humilde, pequena, para essa grandiosa discussão. Charles Darwin nasceu em 1809, no princípio do século XIX. E ele era inglês de uma família anglicana. Esses três parâmetros já nos mostram muita coisa. O século XIX é um século de desenvolvimento científico, é um século de desenvolvimento tecnológico. Em meados do século XIX, nós vamos ter a segunda revolução industrial. Então, Charles Darwin, ele vem deste contexto histórico de amplidão científica, de questionamento acerca dos valores e principalmente de questionamento a tudo aquilo que a Igreja Católica vinha colocando como verdade, que a ciência agora discorda. Charles Darwin é fruto deste meio. Sendo inglês, filho de aristocratas e anglicano, ele já traz em si algumas referências bíblicas na sua trajetória familiar. Porém, Darwin nunca se colocou como um ateu ou um religioso. Darwin está mais próximo de se considerar um agnóstico, ou seja, alguém que não sabe se Deus existe. Ele não se coloca como ateu, negando a existência de Deus, e nem muito menos afirmando. Durante a infância, Darwin aprendeu a pescar e a caçar com seus pais, numa vida de nobre. E ele tinha o hábito de colher insetos, animais e observar muito a natureza. Desde pequeno, ele é esse observador da natureza, muito entusiasta de tudo que existe no meio ambiente e nos seres, nos mínimos detalhes daquilo que ele percebe à sua volta. Darwin não era um bom aluno, não era um menino estudioso dedicado aos estudos. Ele não conseguia ficar muito tempo em sala de aula. Inclusive, ele saía da sala
para ir buscar animais da natureza, corria da escola para ir pescar e caçar, que era o local onde ele se sentia livre e feliz, em meio à natureza, já mostrando a sua tendência. Quando cresceu um pouco mais, o seu pai o incentivou a estudar medicina. Ele começou a estudar medicina, mas o cheiro de éter o enjoava muito. E ele não gostava daquele ambiente de medicina, de abrir cadáveres, de assistir cirurgias. Ele não gostou nem um pouco de ser médico e abandonou a medicina. Mas foi na universidade de medicina que ele teve contato com grandes pensadores, grandes naturistas e grandes cientistas, que fizeram com que ele se apaixonasse pela ciência natural da época, pela pesquisa aos pequenos animais, aos insetos, pelo início da vida, por aquilo que ele sempre observou na natureza. O seu pai sempre insistiu muito na sua formação, porque ele não compreendia como um filho nobre, que tinha acesso à educação, não se dedicava aos estudos e não queria se formar. Então ele incentivou Charles a ser um clérigo, um pastor da igreja anglicana e se tornar também um artista plástico. Então ele entrou para o curso de artes e tentou ser um clérigo, porém não tinha vocação também como clérigo. Um dia ele foi convidado para fazer uma grande viagem, para ir num navio com um grupo de cartógrafos para mapear toda a América Latina e dando voltas pela América Latina até o Peru, até os Andes, as Ilhas Galápagos, que ele fez com muita dificuldade no princípio, porque enjoava muito no navio, sentia-se muito mal. Mas quando chegou nas florestas, quando chegou no ambiente puro da natureza daquela época e observou os animais, os peixes, os insetos, as borboletas, foi colhendo e catalogando, anotando, prestando atenção nos detalhes e criando um verdadeiro hábito de construir diários e anotar detalhes sobre aqueles animais. Ele também colhia fósseis de animais e durante toda essa jornada na América Latina, inclusive no Brasil, quando esteve no Jardim Botânico, ao tempo de Pedro II, colheu muitas amostras de animais e plantas. No caminho, Charles enviava caixas com a sua pesquisa e os animais que eram coletados, assim como os fósseis, os ossos daqueles que ele encontrava, para os naturistas amigos da Inglaterra. E assim, ele manteve um contato constante através do correio, através de cartas que refletiam os seus estudos e as suas observações, dando a conhecer àqueles pensadores, aqueles naturistas, cientistas lá da Inglaterra, o que ele estava fazendo. Foram muitos anos de pesquisa e ele se apaixonou muito pelo Brasil, inclusive pelo Jardim Botânico, e deixou descrito tudo em suas cartas. Existe uma série de documentos que relatam as suas viagens pelo Brasil, as suas viagens pela Argentina, pelo Peru, pelas Ilhas Galápagos e por todos os locais onde ele caminhou. Ele não só coletava animais, como ele coletava conchas, ele coletava crustáceos e tudo catalogado, que ele desenhava, que ele escrevia, anotava os detalhes, dando para os pesquisadores europeus um grande material de estudo.
A sua fama na Inglaterra precede a sua chegada. O fato dele enviar caixas de pesquisa e suas anotações vai o tornando famoso como naturista na Europa. E ele vai pesquisando e descobre muita coisa nas suas pesquisas. Inclusive, quando ele chega nos Andes, no topo das montanhas, ele descobre fósseis de conchas no topo da montanha, demonstrando ali que antes de ser montanha, há milênios atrás, aquela região estava submersa nos mares. E foi então que ele começou a compreender a mudança do planeta, a mudança das espécies de tempos, por milênios, por eras geológicas, que ele foi catalogando e aí depois descreveu em seus escritos. Uma das descobertas muito interessantes que Darwin fez foi um fóssil de uma preguiça gigante, uma preguiça pré-histórica, que ele reconstruiu posteriormente na Europa, mostrando que os animais se modificam durante as eras geológicas. E Charles foi desenvolvendo essa pesquisa e criou uma teoria muito importante, a teoria da seleção natural. Ao observar os fósseis e os animais, Darwin percebeu que os animais iam se modificando para se adequar ao meio ambiente que também se modificava. Então, aqueles seres que conseguiam sobreviver eram os mais hábeis daquela espécie. Então, Darwin fez a sua teoria de evolução das espécies através da seleção natural, mostrando que as espécies evoluíam com o tempo e aqueles que conseguiam sobreviver deixava para a próxima geração os caracteres que adquiriu durante essa mudança, fazendo com que uma geração fosse mais adaptável no meio ambiente e esta geração sobrevivesse. Então, Charles Darwin descreve a sua percepção a partir daquilo que ele pesquisou, que ele coletou, que ele observou na natureza. Quando Darwin retornou à Inglaterra, ele se apaixonou pela sua prima Emma. Essa sua prima era muito religiosa, anglicana, e tinha na sua percepção que a evolução descrita por Darwin estava em desacordo com a Gênese mosaica, aquela que é descrita na Bíblia por Moisés, que descreve a criação de outra forma, a partir da vontade de Deus, do verbo de Deus. Vamos ver aqui como Allan Kardec traz no seu livro A Gênese essa descrição, porque Allan Kardec traz uma leitura muito interessante sobre essa questão sagrada. Allan Kardec percebe que não é possível compreender o livro sagrado da Bíblia apenas seguindo a sua tradução literal. Ele descreve a necessidade de se tirar o espírito da letra, assim como Jesus nos recomendou. Porque os livros sagrados, eles não estão escritos de forma literal. Eles estão tratando de questões espirituais. E se a gente traduzir de forma literal, nós estaremos trazendo para a nossa reflexão
uma percepção materialista, racional, que muitas vezes é inadequada para compreendermos a verdadeira essência desses ensinamentos, que requer mais sintonia com o alto, numa perspectiva de fé e numa perspectiva muito mais intuitiva do que racionalista. Vamos ver o que Emmanuel traz no seu livro A Caminho da Luz a respeito do que é a revelação da Bíblia Sagrada. Então, aqui na página 58 do meu livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz uma reflexão sobre Moisés e sobre a Bíblia. Vamos ver como ele traz. Olha, observe. Aspas para Emmanuel. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra prometida. Veja só. Ele já diz aqui que é um mensageiro divino, não é? Enviado por Jesus. Mensageiro do Divino Mestre. Ele fala aqui é quando recebe dos emissários do Cristo no Sinai os 10 mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Então ele fala aqui claramente que os 10 mandamentos é a base de toda a justiça do mundo. E ele continua falando sobre Moisés. Antes de abandonar as lutas da terra na estática visão da terra prometida, Moisés lega a prosperidade às suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades vindouras. Então já deixa claro aqui o respeito que Emmanuel, guia espiritual do Chico, o respeito profundo sobre o legado de Moisés, não é? Aqui na sequência sobre judaísmo e cristianismo, na página 59, Emmanuel fala sobre os livros dos profetas. Vejam só. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é um conjunto, um poema de eternas claridades. Veja a profundidade aqui, que é a Bíblia Sagrada. Não é só um livro, não é só papel e tinta. Veja bem. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível da crença e da beleza. Veja só, olha aí como é que ele traz. E é por isso que a par do Evangelho está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Olha a profundidade espiritual do Velho Testamento e o livro, que é o livro dos profetas israelitas, não é? Uma perfeita conexão reúne as duas leis que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude de sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis do Sinai, construindo deste modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. Olha que coisa linda de se ler. É o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. É a reta da espiritualidade. É onde brota toda a verdade. Então tá aqui descrito neste livro que você pode ver a grandiosidade do pensamento de Israel e do pensamento da Bíblia. O que nós vamos perceber agora, a partir desse estudo, é
que a ciência de Charles Darwin não está em contradição com o pensamento bíblico que é descrito por Moisés no criacionismo mosaico. O que o Espiritismo vem mostrar é que as duas ciências, se pudermos chamar a Bíblia de ciência, porque nós entendemos como ciência, numa linguagem metafórica, numa linguagem cheia de significantes e significados que precisam ser desbravados por todos nós ainda na atualidade. A Bíblia Sagrada é um manancial de sabedoria e o trabalho que Darwin traz para a humanidade não está em desacordo como se pensava no século XIX. Dito isso, nós trazemos aqui no livro da Gênese de Allan Kardec, que é este livro aqui, ó, a Gênese de Allan Kardec. Ele traz no capítulo 12 uma descrição e uma reflexão profunda sobre a Gênese mosaica. Eu recomendo a todos que se interessam por esse assunto a lerem este livro da Gênese, porque é muito bonito o que Kardec traça. Ele descreve primeiramente como foi dito por Moisés, um poema maravilhoso que está aqui passo a passo. Ele vai dizendo aqui, logo no começo, ó, os 6 dias, o paraíso perdido. Aí ele vai aqui, ó, capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. 2. A terra era uniforme e toda nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ora, Deus disse que a luz seja feita, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Olha que maravilha, que coisa linda. E ele vai descrevendo aqui, passo a passo, o segundo dia, até o 6º dia. Aí depois ele vem aqui e traz aqui a questão da criação, como está descrito pela criação de Adão e Eva. Vou dar um salto no texto aqui, para que a gente possa chegar na parte que fala da criação dos animais, que é maravilhosa. Na página 154 deste capítulo. Deus disse também que a terra produz animais vivos, cada um segundo a sua espécie, os animais domésticos, os répteis e as bestas selvagens da terra, segundo as suas diferentes espécies. E isso assim se fez. Deus fez, pois, as bestas selvagens da terra segundo as suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um segundo a sua espécie. E Deus viu que isto estava bom. Ele disse em seguida: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, que ele comande os peixes do mar, os pássaros do céu, as bestas, toda a terra, e a todos os répteis que se movem sobre a terra. Deus pôs o homem à sua imagem e criou a imagem de Deus e criou macho e fêmea. E ele vai descrevendo aqui, como a gente sabe, não é? Várias e várias fases maravilhosas aqui, mostrando como foi que Moisés escreveu. Então, lá na frente, ele vai trazer o seguinte. Ele vai trazer que é necessário fazer uma reflexão e perceber que a Gênese e a ciência seguem-se passo a passo e não são a paráfrase uma da outra, quer dizer, não estão em desacordo. Aqui na página da frente, ele vai colocando que o primeiro dia, o céu e a terra, corresponde
ao período astronômico, a aglomeração da matéria cósmica universal sobre um ponto do espaço em uma nebulosa que deu nascimento pela condensação da matéria sobre diversos pontos, as estrelas, o Sol, a Terra, a Lua e a todos os planetas. É o primeiro dia, que se refere à criação da Gênese mosaica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a nossa ciência, baseada no período das eras geológicas, das eras glaciais, de todas aquele período de bilhões de anos, está simbolicamente representado pelos dias da criação da Gênese bíblica, não é? No segundo dia, ele coloca aqui o firmamento, separação das águas que estão sobre o firmamento, que estão acima, as águas de cima e as águas de baixo. Ele coloca que é o período primário. O segundo período, o endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, a atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios do Sol. Ele vai mostrando aqui como é essa referência e vai fazendo passo a passo essa comparação, que no terceiro dia as águas que estão sobre o firmamento se juntam, o elemento árido aparece, a terra, os mares, as plantas, que corresponde ao período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo, primeiros depósitos de sedimento formados pelas águas, calor úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Os primeiros seres organizados da constituição mais rudimentar, líquens, musgos, fetos, licópodios, plantas herbáceas, vegetação colossal, primeiros animais marinhos, zoófitos, pólipos, crustáceos, depósitos uníferos. Ele vai mostrando aqui o terceiro dia. No quarto dia, onde a Gênese descreve o Sol, a luz e as estrelas, ele coloca como o período secundário, a superfície da Terra pouco acidentada, águas pouco profundas e pantanosas, temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada, e etc, e etc. No período terciário, ele descreve os peixes e os pássaros, que corresponde ao quinto dia bíblico. E aí Kardec traz como período terciário grande surgimento de crosta sólida, formação dos continentes, retração das águas para lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual pelo calor solar, animais terrestres, gigantescos, vegetais, animais atuais e pássaros. Olha como ele vai mostrando aqui que bilhões de anos para que isso acontecesse. E na simbologia bíblica se diz que foi feito em 7 dias. E no sétimo Deus descansou, não é? E no sexto dia, quando surgem os animais terrestres e o homem, corresponde a um dilúvio universal, que é um período quaternário ou pós-diluviano, terrenos de aluvião, vegetais e animais atuais. Então aqui ele vai traçando um paralelo da descoberta científica com aquilo que foi dito na Bíblia. O que a gente não pode dizer que está errado, nenhuma teoria nem outra, porque as duas estão se referindo à mesma situação de criação do planeta, de amadurecimento dos elementos do planeta. E nessa perspectiva, não está errada a ciência e nem mesmo a Bíblia. Então é preciso olhar com maturidade que nós temos agora no século XXI, numa percepção mais ampla, material, mas também espiritual, de formação e de evolução. Ele vai traduzindo aqui, que eu acho muito interessante, viu? Muito interessante. E quando ele fala aqui da questão da criação com Adão e Eva, é muito interessante a gente falar sobre isso. Aqui já na página 160, Kardec coloca um trecho que vale a pena a gente refletir sobre ele, não é? Deixando claro a posição do Espiritismo, da revelação espírita acerca dessa questão. Olha aqui, ó, aspas para Kardec. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica
Estudemo-la ao contrário, como se estuda a história da infância dos povos. É uma epopeia rica de alegorias, das quais é preciso procurar o sentido oculto, que é necessário comentar e explicar com as luzes da razão e da ciência, fazendo em tudo ressaltar as belezas poéticas e as instruções veladas sobre a forma figurada. É preciso demonstrar-lhe com firmeza os erros, no interesse mesmo da religião. Respeitar-se-á melhor esta quando seus erros não forem impostos à fé como verdades. A Deus, com isso, não parecerá senão maior e mais poderoso, quando seu nome não estiver misturado com fatos controversos. O que ele está falando aqui sobre fatos controversos, não é? Porque quando a gente estuda a criação, segundo Moisés descreve, que Deus colocou, por exemplo, Adão e Eva no jardim do Éden, não é? Com todas as delícias, com todas as tranquilidades ali, o manancial de alimento à vontade, e que este homem que foi feito do pó da terra, da Adamar, no princípio uma questão da natureza que existia na terra, do pó da terra, daquilo que é mais sutil, do fluido mais sutil do planeta Terra. Então traz ali o elemento do homem ser criado de acordo com os elementos químicos, físicos, constitutivos daquele momento que a Terra existia, não é? E aí é uma simbologia que traz essa questão de Adão ter vindo aqui como o primeiro homem, não é? E aí traz também que a mulher foi retirada da costela de Adão. E muitas pessoas dizem, nossa, mas que coisa tola. Mas aí está a alegoria. Tirado de você mesmo, de dentro do seu corpo. Isso quer dizer que a mulher é parte do homem. Ele tem que amá-la como se fosse ele mesmo. Porque ela está ali sendo a sua companheira da grande jornada terráquea, não é? E ele traz também que Eva e Adão foram recomendados a não comer o fruto proibido, o fruto do conhecimento que estava no centro do jardim. E Eva, atraída pela serpente, comeu o fruto, quer dizer, acreditando na serpente, comeu o fruto proibido. E Adão também. E depois, por ter comido esse fruto proibido, foram expulsos do paraíso. Mas é preciso perceber os detalhes dessa construção. Porque se a gente entender ao pé da letra, isso parece ser uma coisa tola, uma coisa boba para crianças, que hoje nós percebemos que não pode ser tomado ao pé da letra, mas que traz uma grande reflexão. Então, aqui na página 165, Kardec faz essa reflexão também sobre Adão. Adão é a personificação da humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em que predominam os instintos materiais aos quais não sabe resistir. Então, essa questão, ali uma coisa simbólica, dizendo que o homem escolhe a matéria, o materialismo, em vez de escolher o caminho de Deus espiritual, que ali caracteriza a fraqueza do homem. E ele continua, a árvore como árvore da vida é o emblema da vida espiritual, como árvore da ciência, é o da consciência do homem que adquire do bem e do mal, para o desenvolvimento de sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre os dois. E marca o ponto em que a alma do homem deixa de ser guiada somente pelos instintos, toma posse de sua liberdade e incorre na responsabilidade de seus erros. Então, o fato de Adão ter comido da árvore do conhecimento significa que a partir do momento que ele faz a escolha dele, ele vai ter a consciência adquirida do erro que cometeu. E a partir desta consciência vai arcar
com a responsabilidade dos seus atos. É por isso que é expulso do paraíso, numa simbologia da lei de causa e efeito. A partir deste momento, o homem toma-se de consciência de si mesmo e faz a sua escolha. Deus lhe dá o livre-arbítrio. E essa escolha errada o leva a ser expulso do paraíso. Uma simbologia muito profunda, não é? Aqui ele coloca aqui, ó. O fruto da árvore é um emblema do objetivo dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça, concupiscência. Resume sobre uma mesma figura os motivos de arrastamento do mal. Comê-lo é sucumbir à tentação. Quer dizer, é a escolha material que o homem faz. Ele prefere levar uma vida sem seguir as leis, ainda materializado nas delícias do mundo, do que caminhar com Deus. Então, o fruto da árvore e essa representa os desejos materiais, não é? E ele continua, ó. Ele cresce no meio do jardim das delícias para mostrar que a sedução está no próprio seio dos prazeres e lembrar que, se o homem dá preponderância aos gozos materiais, prende-se à terra e afasta-se de sua destinação espiritual. Então, faz a sua escolha. Seu caminho espiritual ou é material? É aquela história, a porta é estreita. O caminho espiritual é a negação de prazeres vulgares que afastam o homem de Deus. Então, isso é uma simbologia de grande significado para os nossos dias de hoje, não é? E ele vai continuando aqui de uma beleza, essa reflexão. Aqui ele fala também sobre a serpente. A serpente é muito interessante porque faz com que a gente reflita sobre as nossas escolhas. Olha só, a serpente está longe de passar hoje pelo tipo de astúcia. Está, pois, aqui com relação à sua forma antes que pelo seu caráter. Uma alusão à perfídia, aos maus conselhos que deslizam como a serpente e nos quais, frequentemente, por essa razão, não se confia mais. Aliás, se a serpente, por ter enganado a mulher, foi condenada a rastejar sobre o ventre, isso queria dizer que antes ela tinha pernas e simbolizando a humanidade. Foi simbolizada ela mesma por um ato de desobediência. Então, quando ele fala que a serpente tinha pernas, ele está aproximando a serpente da humanidade. E a serpente aqui é uma simbologia para aquele que te dá um mau conselho, que te desvia do seu caminho espiritual para o caminho das delícias terrenas, que seriam o caminho da ilusão da matéria. Então a Bíblia está repleta de simbologias profundas e é como todos os livros sagrados requer maturidade espiritual para a compreensão desses fatos. E isso, na época do século XIX, não ocorria, porque o homem daquele tempo, ele queria ler ao pé da letra os ensinamentos bíblicos. E Charles Darwin, quando apresentou o seu evolucionismo, a partir que o homem vem de uma árvore comum dos macacos e que esta árvore, no seu desenvolvimento, na sua evolução, esse macaco, ele é como se fosse um galho para o primata, que não é mais um macaco ali, é um primata, porque macaco não evolui para homem, e sim o primata dos primeiros hominídeos, ainda com características animalescas. Mas na época as pessoas tinham uma grande preocupação, porque imagine só dizer que o homem veio de um primata, quando está escrito na Bíblia que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então era um absurdo pensar nessa perspectiva se você seguir ao pé da letra. Mas que Deus é este que tem uma imagem? Deus tem uma imagem? Deus é um homem sentado no trono, apontando para a humanidade o bem e o mal? Nós espíritas reconhecemos de outra forma. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ele é
imaterial. Então, se ele é imaterial, a criação vem do espírito, assim como o homem também é criado em espírito. E aqui eu deixo essa reflexão para vocês, para que a gente possa continuar falando deste homem, dessa evolução, que é um dos pilares do conhecimento espírita. Todos nós estamos em evolução espiritual, e este corpo físico é apenas uma roupagem transitória, e que dentro deste planeta, que também está em evolução, todos estamos evoluindo, do átomo ao arcanjo. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e deixa suas observações para que juntos possamos crescer muito mais. Até mais.